O silêncio era a melodia constante na vida de Amélia. Um silêncio denso, não a ausência de som, mas o peso da solidão que pairava sobre cada canto da sua casa. As paredes, outrora testemunhas de risos e conversas animadas, agora ecoavam apenas o tic-tac insistente do relógio na sala, um lembrete implacável do tempo que passava, levando consigo as lembranças de um passado feliz e deixando para trás apenas a saudade. Amélia passava os dias em meio a um mar de lembranças, fotografias empoeiradas, cartas amareladas pelo tempo, objetos que antes tinham um propósito e agora eram apenas símbolos de uma vida que já não existia mais. A cada olhar, um nó na garganta, uma onda de tristeza que a invadia por completo. Sentia-se como uma folha seca, levada pelo vento, sem direção, sem propósito, apenas existindo à margem da vida. A rotina era sempre a mesma. Acordar com o peso da solidão, tomar um café amargo, folhear as páginas de um livro que já havia lido tantas vezes que as palavras pareciam ter perdido o sentido, e esperar. Esperar que o tempo passasse, esperar que a dor diminuísse, esperar por algo que trouxesse um novo sopro de esperança para sua vida. Mas a esperança parecia cada vez mais distante. Amélia se sentia presa em um ciclo vicioso de tristeza e desesperança. Acreditava que a felicidade era um sentimento que já não lhe pertencia mais, que a vida havia lhe reservado apenas a solidão e a dor. Afogava-se em um mar de autocomiseração, incapaz de enxergar uma luz no fim do túnel. Um dia, enquanto organizava o sótão, encontrou uma caixa antiga, coberta de poeira. A curiosidade a venceu e, com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro, encontrou um diário. Um diário que havia escrito na juventude, quando a vida lhe sorria e os sonhos pareciam infinitos. Ao folhear as páginas amareladas, relembrou a jovem cheia de vida, de esperança e de sonhos. As palavras escritas no diário a transportaram para um tempo em que a felicidade era uma constante em sua vida. Riu ao relembrar momentos engraçados, emocionou-se ao reviver momentos especiais. Mas, no meio de tantas lembranças felizes, encontrou também anotações sobre momentos difíceis, sobre desafios que havia superado com coragem e determinação. Percebeu que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre havia encontrado uma força interior para seguir em frente. Naquele momento, algo despertou dentro de Amélia. Uma chama de esperança que havia se apagado com o tempo reacendeu-se em seu coração. Percebeu que a dor que sentia não era um fardo que precisava carregar para sempre, mas sim uma oportunidade de se reinventar, de redescobrir a força que sempre existiu dentro de si. No dia seguinte, Amélia acordou com uma nova disposição. Olhou-se no espelho e viu, refletida em seus olhos, uma determinação que há muito tempo não sentia. Decidiu que não permitiria mais que a solidão e a tristeza controlassem sua vida. Era hora de trocar o silêncio da dor pela voz da fé. Começou a fazer pequenas mudanças em sua rotina. Voltou a caminhar no parque, a apreciar a beleza da natureza, a conversar com as pessoas. Matriculou-se em um curso de jardinagem, uma paixão que havia deixado de lado há muitos anos. Conectou-se com velhos amigos e fez novas amizades. Aos poucos, Amélia foi redescobrindo o prazer de viver. A solidão já não era tão presente em sua vida e a tristeza dava lugar à esperança. Percebeu que a felicidade não era um destino a ser alcançado, mas sim uma jornada a ser percorrida, um caminho a ser construído a cada dia. A fé, que antes parecia adormecida em seu coração, despertou com força total.
Amélia aprendeu que a dor pode ser uma grande mestra, que os momentos difíceis podem nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores. Aprendeu que a vida é um presente precioso e que cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de amar, de sonhar e de ser feliz. Mas nem tudo foi fácil. A jornada de Amélia não foi isenta de obstáculos. Houve dias em que a tristeza a visitava novamente, em que a solidão parecia querer tomar conta de seu coração. Nesses momentos, a fé era a sua âncora, a sua luz no fim do túnel. Lembrava-se das palavras de sua avó, que sempre dizia: "A fé move montanhas, minha neta. Nunca perca a esperança, pois Deus nunca nos abandona." Amélia agarrava-se a essas palavras como se fossem um tesouro precioso. Buscava refúgio na oração, na meditação, na leitura de livros inspiradores. Conversava com amigos, dividia suas angústias e recebia palavras de apoio e encorajamento. Percebeu que não estava sozinha nessa jornada, que muitas pessoas também enfrentavam seus próprios desafios e que juntas podiam se fortalecer e superar qualquer obstáculo. No curso de jardinagem, Amélia encontrou um novo propósito: cuidar das plantas, ver as flores desabrocharem, sentir o cheiro da terra. Tudo isso a conectava com a beleza da vida e a trazia paz e serenidade. Descobriu que a jardinagem era uma terapia, uma forma de expressar sua criatividade e de se conectar com a natureza. Fez amizade com outros alunos, pessoas de diferentes idades e origens que compartilhavam a mesma paixão pelas plantas. Juntos, criaram um pequeno jardim comunitário, onde cultivavam flores, ervas e hortaliças. O jardim se tornou um ponto de encontro, um lugar de alegria e de partilha, onde as pessoas se reuniam para conversar, trocar ideias e celebrar a vida. Amélia se sentia realizada em poder contribuir para a criação de um espaço tão especial, um lugar onde a beleza e a harmonia reinavam. Um dia, enquanto cuidava do jardim, Amélia conheceu um senhor chamado João. João era um homem simples e gentil que havia perdido a esposa há alguns anos. Assim como Amélia, ele também sentia a solidão e a tristeza. Os dois começaram a conversar e logo descobriram que tinham muitas coisas em comum. Compartilhavam a paixão pela natureza, a fé em Deus e o desejo de recomeçar. Aos poucos, uma linda amizade nasceu entre eles. João se tornou um companheiro constante na vida de Amélia. Juntos, caminhavam no parque, visitavam museus, assistiam a filmes e compartilhavam refeições. A presença de João trouxe alegria e leveza para a vida de Amélia. Ela percebeu que não precisava mais enfrentar a solidão sozinha, que tinha um amigo para compartilhar seus sonhos e suas angústias. João também se sentia feliz e grato por ter encontrado Amélia. A amizade deles era um presente precioso, uma prova de que a vida sempre nos reserva surpresas boas, mesmo quando menos esperamos. Um dia, Amélia recebeu uma notícia inesperada. Uma antiga amiga, que morava em outra cidade, havia falecido. A notícia a abalou profundamente. Lembrou-se dos momentos felizes que haviam compartilhado, das risadas, das confidências. A tristeza a invadiu novamente e a fé pareceu vacilar. Sentiu-se perdida e desamparada. Mas, desta vez, Amélia não se deixou abater pela dor. Lembrou-se de tudo que havia aprendido em sua jornada de transformação. Lembrou-se da importância da fé, da esperança, do amor e da gratidão. Buscou o apoio de seus amigos, conversou com João, orou e meditou. Aos poucos, a dor foi se atenuando e a fé se fortaleceu novamente. Amélia percebeu que a morte faz parte da vida, que é um ciclo natural
e que, mesmo diante da perda, é preciso seguir em frente, honrando a memória daqueles que se foram. Decidiu transformar a dor em amor, dedicando-se ainda mais a ajudar as pessoas e a espalhar a alegria e a esperança. Amélia voltou a ser a mulher forte e radiante que sempre foi. A dor a havia transformado, a havia tornado mais humana, mais compassiva e mais grata pela vida. Aprendeu que a felicidade não é a ausência de dor, mas sim a capacidade de superá-la, de aprender com ela e de transformá-la em força. A fé se tornou a sua maior aliada, a sua fonte de inspiração e a sua guia. Amélia sabia que a vida ainda lhe reservava muitos desafios, mas também muitas alegrias. E estava pronta para enfrentá-los com coragem, determinação e, acima de tudo, com fé. E assim, Amélia seguiu sua jornada, irradiando luz e esperança por onde passava. Sua história se tornou uma inspiração para muitas pessoas que, como ela, haviam se perdido na dor e na solidão. Ela mostrava a todos que era possível trocar o silêncio da dor pela voz da fé, que era possível transformar a tristeza em alegria e que a vida sempre valia a pena ser vivida, mesmo diante dos maiores desafios. Amélia se tornou uma voluntária em um abrigo para idosos, levando alegria e conforto para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Compartilhava suas experiências, ouvia suas histórias e os incentivava a não perderem a esperança. Organizava atividades, promovia encontros e os ajudava a redescobrir o prazer de viver. Amélia se tornou uma voluntária em um abrigo para idosos, levando alegria e conforto para aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Compartilhava suas experiências, ouvia suas histórias e os incentivava a não perderem a esperança. Organizava atividades, promovia encontros e os ajudava a redescobrir o prazer de viver. Em pouco tempo, o abrigo se transformou em um lugar mais alegre e acolhedor. Os idosos se sentiam amados e valorizados, e a solidão dava lugar à amizade e ao companheirismo. Amélia também começou a dar palestras em escolas e universidades, compartilhando sua história de superação e inspirando os jovens a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem de seus objetivos. Falava sobre a importância da fé, da esperança, do amor e da gratidão. Incentivava os jovens a serem mais compassivos, mais solidários e mais humanos. Suas palavras eram sempre emocionantes e inspiradoras, e muitos jovens se sentiam tocados por suas palavras. Amélia se tornou uma referência para a juventude, um exemplo de mulher forte e determinada que havia superado a dor e a solidão e que havia transformado sua vida em um propósito maior. Um dia, Amélia recebeu um convite para escrever um livro sobre sua história. Hesitou no início, pois não se considerava uma escritora. Mas, depois de muita reflexão, decidiu aceitar o desafio. Sabia que sua história poderia ajudar muitas pessoas que estavam sofrendo em silêncio e que seu livro poderia ser uma fonte de inspiração e de esperança. Dedicou-se de corpo e alma à escrita do livro. Reviveu momentos dolorosos, mas também momentos de alegria e superação. Compartilhou suas experiências com honestidade e sinceridade, sem omitir nada. Queria que as pessoas soubessem que era possível superar a dor e a solidão, que era possível transformar a vida e que a fé sempre era o caminho. O livro foi um sucesso de vendas, tornou-se um best-seller e foi traduzido para diversos idiomas. A história de Amélia tocou o coração de milhares de pessoas em todo o mundo, e muitas delas encontraram na sua história a força e a inspiração para superarem seus próprios desafios. Amélia se tornou uma celebridade, mas nunca se deixou levar pela fama. Continuou sendo a mesma mulher simples e humilde que sempre foi, dedicada a ajudar as pessoas e a espalhar a alegria e a esperança.
Sabia que sua missão era levar a mensagem de que a dor pode ser transformada em força e que a fé sempre é o caminho para a superação. Amélia viveu uma vida longa e feliz, cercada de amigos e familiares que a amavam e admiravam. Deixou um legado de amor, de esperança e de fé. Sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo, mostrando que é possível trocar o silêncio da dor pela voz da fé e que a vida sempre vale a pena ser vivida, mesmo diante dos maiores desafios. E assim, a história de Amélia nos ensina que a dor pode ser uma grande mestra, que os momentos difíceis podem nos fortalecer e nos tornar pessoas melhores. Nos ensina que a vida é um presente precioso e que cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de amar, de sonhar e de ser feliz. Nos ensina que a fé é a nossa maior aliada, a nossa fonte de inspiração e a nossa guia. E nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma luz no fim do túnel, uma esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Se você se emocionou com a história de Amélia e se inspirou em sua jornada de superação, te convido a se inscrever em nosso canal e a continuar acompanhando novas histórias que tocam a alma e despertam o melhor em nós. Juntos, podemos transformar a dor em força e construir um mundo mais humano, mais compassivo e mais cheio de esperança.